Valendo. Foge nada com nada. PerrengueCast. Sejam todos bem-vindos ao PerrengueCast, uma iniciativa da Escola de Negócios Bootcamp, aqui dentro da casa da PrimeBid, a maior geradora de cotações. É PrimeBid já? PrimeBid. É? Mas a gente fechar com o Lucas. Muito bom. PrimeBid, maior geradora de cotações do... Será que é verdade? Do mercado de segurança e facility e tecnologia. Com o patrocínio da Steifa Control. System, maior integradora de automação predial desse planeta. E pior que combinou, cara, o vermelho da Steifa com o vermelho da PrimeBid, com o vermelho da Yara, com o vermelho da Stella, da Ambev. Eu vou até tomar uma cerveja. É com a estrelinha. Pô, brigadão para o convidado de hoje, de honra. Marcos Felício está aqui para falar um pouquinho pra gente sobre a área de automação predial, dos perrengues que tem, já vou começar a falar eletrônica. Qual deles? O cara mandou o teu LinkedIn. O bagulho lá do perrengue do caralho pra nós, do nosso lado aqui. Como é que leu lá o Engineering, Manager System? O bagulho o nome é uma frescura danada, multinacional aí. Mas eu não sei nem ler essa parada. Regional Solution Architect. Como? Regional Solution Architect. É uma função de, vamos dizer assim, eu sou uma espécie de consultor técnico que ajuda os clientes finais na área de buildings, né, que é a minha especialidade, e é regional porque é a América do Sul. Eu não sou só do Brasil, eu ajudo edificações ao redor daqui da América do Sul, né, seja Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, e a resolver os pererecos que eles têm no dia a dia. Os perrengues. Os perrengues. O cliente final. O cliente final. Na maioria das vezes são contas estratégicas que a Schneider tem, né? E essas contas estratégicas, elas dispõem de um asset, né? De uma ferramenta ali que pode ajudar, que não é exatamente comercial. Ele é uma função muito mais técnica de entender, né? Interpretar os problemas, olhar para dentro das ferramentas que a Schneider tem ou que algum parceiro tenha e tentar resolver esse problema. Por isso que tem esse nome aí de arquiteto de solução, eles até estão mudando lá para consultor, muda muito. Multinacional. O importante é o dinheiro na conta. Seria bom. Pô, já começou pesado, né? Então vamos lá, fala aí quem é o Felício pra gente, o Felipe Marcos. Legal. Bom, eu trabalhei durante muitos anos com automação predial, acho que eu estou completando, acho que esse ano eu já estou indo aí para mais de 30 anos trabalhando com automação, né? Se você contar a parte que envolve ar-condicionado, aí acho que é um pouquinho mais, né? O meu pai trabalhou 35 anos com ar-condicionado ao redor do mundo, uma figura assim, bem controversa e até interessante. O cara passou por tantas coisas, fez tantas coisas na vida e nunca conta muito detalhe. A gente gosta de contar qualquer coisa que você faz, você já está contando uma vantagem. O cara o gasoduto Brasil-Bolívia, o cara trabalhou no gasoduto, o cara viu corrida de, sabe esses ralis no meio da floresta amazônica. Outro dia a gente conversando com o meu cunhado lá, pô, esse negócio de rally é legal, né, cara? Pô, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. E o meu pai virou e falou assim, mas é perigoso. Eu falei, rapaz, onde você já viu rally? Ele falou assim, não, eu vi, estava trabalhando na Bolívia, cara, passou um carro, mas eles passavam tão rápido, e ele bateu numa árvore, uma árvore gigante, olha, precisava de um tanto de pessoas assim, e o carro acabou, destruiu. Eu falei, não, para. Como é que é, pai? Você assistiu um rally na Bolívia? Doido. O cara participou de... nós não temos Angra 1 e Angra 2? Sim. Usina nuclear? Você conhece alguém que já trabalhou em usina nuclear? Meu pai trabalhou. Lançamento de foguete lá na Barreira do Inferno, lá em cima, no Patagônia, Rússia? Aqui no Nordeste brasileiro, lançamento de foguetes, né? Acho que é Rio Grande do Norte, eu acho. E o cara trabalhou lá também. Então, cheio de coisa. E ele trabalhou muito, 35 anos com ar-condicionado. E eu... Vivência absurda.
eu cresci desenhando no verso de plantas de projeto de ar-condicionado. Qual que é o nome do seu pai? Silvio Felício. Silvio Felício. Um brinde a Silvio Um Felício. brinde, puta, tem história pra contar, merece, hein? Esse merece. E não tem muito, porque ele não conta, se você não tiver a figura. Né? Eu vou trazer o Silvio aqui no podcast. Seria legal. E ele trabalhou durante muito tempo numa empresa de ar-condicionado. Eu não queria trabalhar com ar-condicionado. Todo adolescente não quer fazer o mesmo que o pai faz, né? Eu queria ser locutor de rádio. Trabalhar Sua chance. no rádio. E o cadê? Aqui, ó. Olha lá. E aí, cara, a vida não tem jeito, né? É cheia de perrengues. Segue os passos, né? Adivinha onde eu fui Onde parar. caiu. Fez Senai também, não? Eu não fiz Senai por uma coisa assim incrível. Outro perrengue. Eu fui para fazer a prova do Senai, faltava uma semana para eu fazer o aniversário de 15. 14, né? 14 anos. 13 para 14. Né? De 13 para 14. Eu não tinha os 14 e eu não pude fazer. O meu colega fez e foi. E aí o que aconteceu? Exatamente, não fazendo o Senai, eu fui trabalhar... Você ficou sem opção. Não, fui trabalhar sobre um monte de outras coisas. O que tinha na época? Office boy, né? Trabalhar de office boy. Adivinha em onde? Uma empresa de ar-condicionado. Não fazendo Senai, porque sem opção fui trabalhar com automação. Olha aí. Não, ainda a automação ainda estava muito longe, né? Eu tô falando de 89, cara. 89 era Eu não era nem nascido ainda. Um negócio que era... E assim, é até legal, porque a gente até menciona algumas tecnologias que muitos que vão nos ouvir não vão nem saber, né? Sim. Por exemplo, eu fui operador de telex. Quantos anos, Felício? Isso em 19... Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 47 anos. E nessa época, 89, como é que você mandava uma informação? Se você tem uma sede aqui em São Paulo, você quer mandar uma informação para sua... para uma filial em Manaus. Como é que você mandava a informação? Por carta? Porque você não tinha internet, você não tinha mesmo telefone, era uma conversa que era telefone. Aí você fala, fax. Fax em 89 ainda não era uma coisa que tinha em todos os locais. Então tinha um dispositivo que era uma máquina de escrever, né, que tinham ali alguns um display onde você escrevia e quando você pressionava, você enviava, ela mandava para uma outra máquina de escrever através da linha telefônica no local onde você recebeu e ela imprimia aquela mensagem. Então, para você mandar uma pessoa embora, por exemplo, você quer mandar uma pessoa embora lá de Manaus, então é o departamento pessoal. Aí você tinha que escrever. O problema é que ele era cobrado por caractere. Caramba. Então sabe como algumas pessoas, quando vai falar você, fala VC? Na época Nasceu nessa época. Por quê? Porque se você falar você tem que pagar 4 caracteres. Se você escreve VC, você encurta. Né? Só que você Sabia tinha disso? que fazer as mensagens. E a geração da Yara achando que eles que inventaram esse Não, isso Perrengue é cultura. Isso não tem no Terceira Venda. Cultura? Não tem porra nenhuma. E aí trabalhei com telex e né, numa empresa que era uma empresa de ar-condicionado. Ela chamava Center, ficava ali na Anhanguera. E cara, foi aí o primeiro contato com o computador. Eu trabalhava como office boy, como faz tudo da área de secretaria e tinha ali a contabilidade. Cara, a contabilidade era um negócio interessante demais, né? Uma época que você não tinha nada, tinha um monte de velho. E eles tinham um computador, um 286, tela fósforo verde, desligado, ninguém usava. E o xereta aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada nessa encrenca aí, deixa eu ver como é que funciona. E comecei a mexer. O Excel da época se chamava Lotus 123. Isso eu lembro. O WordStar era o Word. Era um software, tudo com tela de fósforo verde e tal. Tinha um comando para você desligar o computador, você não podia desligar ele. Você tinha que fazer um comando, que era um comando chamado Spark, eu acho, ou Parking, que aí ele manobrava
lá e desligava o computador e pronto. Aí você podia desligar o computador finalmente. Tá vendo aí, Yara? Era super simples. E você achando que tá difícil aqui na Prime Video? Super simples. E mais pra frente, essa empresa aconteceu que por conta da fase de exército me mandaram embora. Porque faltando uma semana, o seu Silvio Felício, que pode parecer um cara legal pra caramba, era muito severo, né? Faltando uma semana para eu fazer os 17 anos, que aí não poderia mais mandar embora, os caras chegaram e falaram, ó, você é incompatível com o que eu tô fazendo aqui e tal, e mandaram embora. Incompatível? Velho, sou eu que faço tudo. Esses velhos não sabem fazendo bosta nenhuma aqui, como é que... Aí, fui pra casa, velho. E aí, pra contar pra um cara severo, meu pai... Severo Felício, já mudamos até o nome dele. Já pode, cara sério, que eu tinha sido mandado embora por incompatibilidade. Né? Passei no botecão, naquela época não tinha muito disso, né? De idade. 14 anos, né? Ia completar 17. Tomei um copão de vinho e falei, vamos lá encarar o homem, né? Vamos falar pra ele essa história. Aí cheguei com aquele puta medo, um bafão de vinho. E fui falar, pai, eu fui mandado embora. E já ia me preparar pra falar. Ah, desculpa, né? Aí ele, eu tava esperando. Como assim tava esperando? Não vai completar 17 anos? Eu já tava esperando que eles fossem mandar. Isso é uma estupidez, né? Passei 2 anos, velho, sem conseguir arrumar emprego de nada. Não servi pro exército. Era alguém que tinha habilidade em um monte de coisa, poderia fazer um montão de coisas. Foram 2 anos sem trabalho efetivo. Obviamente que eu trabalhei, fui trabalhar em uma escolinha de educação infantil como professor auxiliar, fazer outras coisinhas, né? Fazia fanzine, fazia desenho. Cara, não passei nada pra fazer. Esse é um dos perrengues que muita gente naquela época passou. Perrengue jovem, né? Perrengue jovem. Claro, aqui. E mas aí, cara, a hora que acabou, você pega o CAM, né, o certificado de alistamento militar, né, que você tá dispensado, doido pra achar emprego. Quem que acha emprego, cara? Depois de você ficar 2 anos desempregado, você faz o quê? Aonde, né? Adivinha? Sr. Silvio Felício. Colocou na empresa de ar-condicionado. Pegou a empresa que ele trabalhava, a Artec Ar-Condicionado, que a Artec, só pra você ter uma ideia do tamanho, a Artec em 81, a Artec fazia projetos tão grandes e coisa que era uma empresa brasileira de ar-condicionado que tinha mais de 800 funcionários, né? Era uma empresa gigante. E essa mesma empresa veio decaindo, ela foi diminuindo de tamanho, mas aí nessa época que eu estava, ela estava lá na região de... Puxa vida, como é que chama ali? Perto da USP, né? E... Butantã ali. Do Butantã, exato. E aí, tinha uma vaga para serviços gerais. Serviços gerais. Cara, eu dominava computadores, conhecia um monte de recurso, tinha sido operador de telex, datilógrafo, conhecia de contabilidade e trabalhar carregando água. Uma varetinha, magrinho, não tinha nada, força nenhuma até para fazer. Você já tentou trocar o galão de um... Puta que pariu. Que coisa infernal aquele aqui. Até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade. Que negócio aí magrinho, rapaz. Aí fui fazer isso aí, cara, fazia mal. Fazia mal, mas aí tinha uma máquina de xerox nova. Trabalhava num departamento de serviços gerais, tinha uma máquina de xerox nova que os caras tinham... o cara tinha feito o curso na xerox para poder tirar. Já não era mais heliográfica, tá? Já era cópia, já era xerox mesmo, né? E o cara tava com dificuldade de resolver o problema. E eu já tinha trocado a água, feito limpeza,
feito não sei o que, olhei lá no rapaz. E aí tinha um manual em inglês da Xerox, como é que resolvia. E o cara, eu tô vendo que o cara tava fazendo errado. Eu li o procedimento, eu falei assim, filho, tá errado. E o coordenador, né? Eu falei assim, mas como assim tá errado? Você sabe ler isso aí? Eu falei, sim, eu leio inglês, não Fiz no Google. Fiz no Google. Não tinha Google ainda. Maravilhoso. E isso nós estamos falando 92, 93. Não tinha internet ainda. Não tinha internet. Não tinha internet. Você sabia disso? Já existia internet. Não tinha internet? Já existia internet. Mas era muito restrito, né? Mundo, mas ela estava muito focada no mundo universitário. Então você tinha grandes universidades conversando com outras universidades. Mais para frente, ainda antes da internet, surgiram as BBS. Tá? As BBS eram... Eu já chego lá. Vamos voltar na máquina de Xerox. Aí, cara, o cara na máquina de Xerox, ele pegou, olhou... Eu olhei e falei, cara, você tá fazendo errado. Tem um passo a passo aqui. Era uma coisa relativamente simples, né? Funcionava à base de toner e tinha uma sequência para você trocar o toner. Era um trombolho, era uma máquina, era um trombolho. Mas ela tinha lá a sua sequência e estava muito claro no manual. E aí eu falei pro camarada e ele falou assim, então faz aí. E com o chefe olhando. Aí eu fui lá e fiz. Eu segui os passos. Então... Aí o cara olhou pra mim, olhou pro outro cara. Falou, você é um Zé Ruela, não sabe carregar água. Carregar. Não sabe carregar água. O menino chegou agora. Botou outro pra carregar água, botou eu pra trabalhar na Xerox. Nessa que eu fui pra trabalhar na Xerox, cara, eu dominei todos os equipamentos que tinham lá, inclusive os fax, né? Aliás, curiosidade, você sabe por que chama fax? Não. Fax é uma contração de um termo em latim, que é facsimile, ou faça igual. Porque nada mais é do que isso. Lembra do Telex? Você tinha lá, você digitava aqui e ele imprimia lá. O fax é o segundo passo, onde você tem uma evolução. Você tinha uma leitura de linha por linha de uma imagem de um papel que saía impresso do outro lado, linha por linha. Né? Só que enviado via linha telefônica. Ou seja, era uma xerocópia, né? Que estava fazendo só que linha por linha e passando através da linha telefônica. É muito louco, né, cara? Eu, na primeira empresa que eu tive, eu cheguei a ter 3 fax, cara. Olha isso. Era bizarro. Era um absurdo, cara. Aqui, ó, Stefano, nós vamos chegar lá e eu vou te contar uma história de fax. Mas aí, cara, o próximo passo foi começar a olhar projeto. Porque era uma empresa, essa Artec, era uma empresa que, cara, vendia demais. Então tinha muitos projetos, muitas obras gigantescas, né? Rede Globo, aquele, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, né? Isso foi no World Trade Center. O World Trade Center aqui de São Paulo também foi feito por essa companhia, mas um monte. Então você tinha lá um monte de plantas baixas e tinha um departamento de projetos. No departamento de projetos, desenho a caneta, né? Cara, eu fazia parte do processo, aqui, terminava a minha tarefa, fui curiar lá no departamento de projetos, né? Pô, o que vocês fazem aí? Como é que é? Aí tem lá, não, é desenho e tal. Ó, você vai gostar dessa também. Vai gostar, escuta essa. Como é que era feito os desenhos? Eles eram feitos a nanquim, caneta nanquim, que você fazia o desenho. Para apagar, por exemplo, você usava uma gilete para você apagar. E era um trabalho desgraçado, porque depois você tinha que todo dia, no fim do dia, lavar a mão com tinta e tudo mais. E tinha que deixar as canetas todas organizadinhas, porque se ela entupisse, você tava... Né? E as canetas boas eram importadas, então elas eram mais caras, então obviamente você não tinha isso. Muito bem. Aí, eu vendo os caras criando os projetos, os caras viram que eu tinha uma boa letra. E eu, de verdade, tinha uma letra que era bem feita. Na época do Senai, uma das coisas que eu ficava com inveja, porque meu colega entrou e eu não. E uma das coisas que eles ensinavam era a letra técnica. Né? Cara, ele trazia o material para dentro de casa e das coisas e eu ia lá. Então, desenho técnico, a letra técnica,
alguns conceitos de matemática que tinham no coisa, cara, vai me dando aí, eu vou fazendo, absorvendo, né? Até porque eu não vou aceitar, né? Eu fiz Senai, sou torneiro mecânico e eu sou um Zé Ruela, carregador de água. Então, eu disse, não, mas pelo menos a minha letra é melhor do que a sua. Operador de xerox. Foi torneiro mecânico, hein? Era das profissões que bombava. Arrebentava. Meu colega comprou uma Brasília e nós pegava feio pra caramba, ele bonitão. De Brasília. De Brasília, a gente ia, eu usava ele de isca, né? As namoradas, via duas, a gente ia lá e tinha a bonita e tinha a mais ou menos. Né? Lógico que a gente ia tentar fazer ficar. Mas quem come de tudo tá sempre mastigando, já ouviu dizer isso. Mas você não sabe o que aconteceu ao contrário? Porque mulher, o primeiro impacto, o cara que é mais bonito, vale, mas aquele que desenrola melhor é que. O quê? Não é? Vendedor, né? Então é o Gary Gary. Mas aí, cara, essa evolução do coisa, e aí entra a história de tecnologia que é interessante. Não me aparece um japonês com um computador com AutoCAD. AutoCAD acho que é algo que todo mundo conhece, né? Eu fiz o curso. Então, nós éramos seis desenhistas e projetistas. Eu falo assim que eu falava que eu era desenhista, uma mentira deslavada, porque eu era um menino aprendiz e eu era o que hoje você chama de Ctrl+C, Ctrl+V. Peraí. Por quê? Explico. Quando você vai fazer um projeto, hoje, todo o pessoal que está assistindo, tem muita gente de segurança, né? Então você vai fazer um projeto de um edifício. Aí você tem lá vários andares. Hoje, você faz o desenho da planta do primeiro pavimento. Você quer fazer do segundo pavimento, o que você faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Tá lá, né? E quando você fazia o desenho na caneta? Faz o do primeiro pavimento, os caras fazem assim, faz o primeiro pavimento e coloca do lado, vezes 12. O cara hoje nem copia e cola mais. Nem copia e cola, Então, aí, mas você tinha que fazer a planta baixa. Cada um dos andares tinha a sua particularidade. Mas a sua grande, 80%, 90% do desenho era igual. Quem fazia o igual e deixava lá os 10% e os 20% para o projetista, para o desenhista, o que era diferente? Era o Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente ia, desenhava tudo que era igualzinho, várias vezes. Então, alguns projetos levavam... Na mão, né? Que trampo, hein, bicho? Levavam 4, 5 meses para serem feitos. Até que chega um japonês com um computadorzinho. Ele caladinho lá, nós 6 trabalhando, continuava produzindo. O miserável, com uma semana ele fazia ele sozinho, com uma semana fazia o trabalho que nós levava 4 meses. Vou fazer Mas aí eu olhei pra caneta, olhei pro computador, olhei pra caneta, olhei pro computador, joguei a caneta fora. Ô, japonês, me ensina isso aí, pô. Olha os perrengues, né? O japonês falou assim, você quer aprender? Lembra do seu Miyagi? Karate Kid tem 2 versões. Tem a versão que o pessoal lá põe casaco, tira casaco. Essa é a primeira versão, mas tem uma versão mais antiga, dos anos 80, em que o seu Miyagi, ele ensina o Daniel San os golpes de karatê, só que para o cara aprender karatê, primeiro ele ensina o cara a fazer algumas tarefas. Então, por exemplo, limpar carro. Aí ele fazia assim, com esse movimento. Pintar cerca, ele fazia assim e assim. Né? Assim e assim. E o cara, porque botava o cabra para limpar os carros tudo do seu Miyagi, para pintar tudo a cerca, para fazer um monte de coisa. E o cara queria aprender karatê. Até que um dia ele pega e fala assim, não, ó, vamos aprender? Isso não, eu não quero, já limpei tudo e fiz isso. Ele falou assim, não, você quer aprender? Defende aí, ó, eu vou te dar um golpe e você se defende pintando a cerca. Aí o cara vai fazer, ele fez assim. Aí disse, ó, agora eu vou fazer um golpe aqui. Aí ele faz assim, né? Ó, limpar o carro. Tá. Aí é que o moleque entende que quando ele tava fazendo, ele tava aprendendo. O miserável do japonês fez a mesma AutoCAD, a mesma coisa. A mesma coisa. Ele falou assim, olha, para aprender AutoCAD, você precisa aprender funções matemáticas, você precisa aprender coordenadas, você precisa aprender plano cartesiano. Como é que você tá Como tá a sua matemática, só? Rapaz, trabalhei, estudei a vida inteira. Você acha que eu ia saber no detalhe? Eu sempre fui muito
vamos dizer assim, ligeiro com a coisa, mas eu nunca fui um exímio estudante, né? E aí, até porque todo mundo que trabalha e estuda, normalmente você tem... Não faz bem nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Dinheiro, né? Exatamente. Aí, cara, exemplos, né? Ele passava lá, funções, plano cartesiano, x, y, z. Ele falava assim, quando você está desenhando lá com a caneta, e que você quer desenhar um plano que é 2D, 2 dimensões, né? Você só tem x e y, então tá bacana. Mas aqui a gente vai trabalhar a terceira dimensão, né? O terceiro D, ou seja, x, y, z, para você fazer os desenhos, para você depois. Então, como é que você tá de plano cartesiano? Não sabia nada. E naquela época você não tinha o Google para você ir pesquisar. Hoje o ChatGPT, né? O que é plano cartesiano? Pô, explique para uma criança de 5 anos o que é um plano cartesiano. Já né? sai mastigado. Então, já sai tudo bonitinho. Cara, não tinha isso. Então, eu comecei a ir buscar, conversando com outros professores, buscando em biblioteca, e eu fui tentar, conversando com outros colegas para tentar a coisa. Então, cada vez o miserável passava uma função linear. Cara, tudo isso era complicadíssimo para mim. Aí, mas tá bom, meti as caras, ia fazendo. Cada novo exercício, o miserável me passava isso. E aí, para a digitação, eu era bom. Eu já tinha trabalhado, tinha feito datilografia. Aliás, dátilos quer dizer dedo, em grego. Escrita com os dedos. Assim como dígitos. Dígitos também é dedo, só que é em latim. Né? E banan é em árabe. Tudo a palavra dedo, daí banan veio banana. Né? Então, todas são palavras dedo que a gente usa no dia a dia, às vezes a gente não sabe a origem. Caramba. Mas vamos voltar. Isso é cultura. Isso só não tem no Terceira Vez. Mas aí, você voltando, no desafio, algumas características, por exemplo, arroba. Eu não usava arroba. Aí eu falava assim, você não sabe onde está o arroba? Então, peraí, vem cá. Aí ele pegava o teclado, ele andava com um canivetinho suíço. Tá aqui, tá vendo essa tecla aqui? Você vai dizer o nome da tecla, limpando, arranca, vai limpar toda a tecla e depois você vai colocar, mas você tem que falar onde ela tá. E ele me fez limpar tudo isso. Outras, ele botava na BIOS do computador, né, o Basic Input e Output System dos computadores mais antigos, né, eu tô falando de DOS, 1993, 94, é DOS ainda, MS-DOS. Então, tinha lá para subir o sistema operacional, você passava pela BIOS, você conseguia colocar uma senha. Eu chegava cedinho para poder mexer no AutoCAD, porque eu não tinha em casa. Então eu queria aprender, eu queria mexer. O miserável passava uma conta matemática que a senha era a conta. Cara, esse japonês me ensinou demais. Eu queria muito encontrar esse cara de novo. Quem sabe você está assistindo o podcast aqui. Eu não quero te matar, não. Eu gosto muito de você. Mas esse conhecer do AutoCAD me deu um passo gigantesco, porque essa mesma Artec, ela montou uma nova divisão, uma divisão de automação predial, em 93, que usava produtos de uma empresa, de uma linha de produtos chamada IA Series, que hoje é Schneider. Ela foi comprada depois de muito tempo. E eles montaram uma divisão de automação predial, onde eu comecei a trabalhar com... porque as telas gráficas para um sistema supervisório, que até então, por exemplo, se você que é da área de segurança, vocês talvez conheçam, já tenham ouvido o termo sinótico. É um painel sinótico. É uma placa onde você tem um desenho que está por cima e algumas lâmpadas que estão por baixo, que a lâmpada acesa ou não significava algo. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de detecção e combate a incêndio, se acendesse uma lâmpada numa planta baixa, no primeiro pavimento, você sabia que aquilo era um incêndio. Um alarme, né? E isso evoluiu para os computadores. Então, você tem as telas onde você desenha hoje os projetos, né? Supervisório, né? Também, sistema supervisório.
e você substituía. Então era um sinótico digital, né? E esses desenhos, lá no início, eles eram feitos primeiros em AutoCAD, né? E depois importados. Nesse caso, eu aprendi primeira coisa depois do AutoCAD, tecnicamente falando, que era conhecer um sistema operacional que era da IBM, na época, chamado OS2 Warp. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? O OS2 Warp, ele era um sistema operacional criado pela IBM, e esse sistema operacional ele já era tão avançado. Isso não é da minha época, eu não conheço. Olha, pode buscar porque é muito legal saber. Ele já era, o DOS, ele não era multipreemptivo e ele não era multitarefa. Ou seja, se você está executando uma tarefa, o Lotus 123 que você mencionava, para o pessoal mais jovem, se você estiver usando o Excel, e se você quiser buscar algo numa página de internet, você não poderia, porque hoje o Windows ele é multitarefa, ou seja, você pode abrir duas ao mesmo tempo, e esse não era assim. Então você tinha lá as duas para fazer. Essa função o OS2 já tinha. O OS2 era tão evoluído que hoje, quando você quer Alexa, desliga a luz, ou Alexa, desliga o meu computador, se você procurar o OS2 Warp, você vai ver um comando que você podia falar. IBM era muito à frente do tempo. Você falava para ela e ela podia desligar o computador. Ela interrompia. E lá, os softwares de supervisão que tinham, eles rodavam nesse formato. Então, durante muito tempo, a gente está falando num período que ainda não tinha o Windows, tá? Então, ou você tinha o DOS, ou você tinha o OS2 Warp. Quando surgiu o Windows de verdade, mais para frente, ele era uma ferramenta de brinquedo, né? O Windows... Era levado a sério, né? Não, o Windows for Workgroups, que foi o que chegou aqui de verdade, né? Lá fora já existia o Windows 1.0, né? Que era muito, vamos dizer assim, era de brincadeira, né? E aqui, quando ele chegou sério, ele chegou já com redes. Então você podia, a própria Estefa, onde eu fui trabalhar mais para frente, ela tinha lá os cabos de rede que hoje são usando Cat5, Cat6e, Cat6. É coaxial. Ele era coaxial, do mesmo jeito que as câmeras antigas. Então você tinha uma rede, e aí tem perrengue. Eu já chego nesse perrengue, mas aí, a partir desse momento que eu fui dominando esses sistemas operacionais, eu comecei a ficar valioso para empresas, porque eu tinha conhecimento, por exemplo, em criar ferramentas que agilizavam o processo de desenho. Então, hoje, quando você tem uma macro, que você, por exemplo, quer fazer um desenho, aí você importa, ou você faz um download de uma página pronta na internet, na época, você precisava construir. E aí, para construir, eu criei macros que faziam esse processo. Então, o processo de desenho era muito bom. Um diretor que saiu dessa empresa Artec, ele foi para a Estefa, do Caçatela. Então, essa empresa aqui, né? Que aí nós já estamos falando 94, 95, e esse cara falou o seguinte, falou para o italiano na época, o Michele Cassatella, e ele comentou, olha, tem um rapaz lá na empresa que eu trabalhava, e ele vem e ele te ajuda aí para acelerar os processos de desenho de projeto. E aí foi quando eu fui fazer uma entrevista com o italiano. Na Estefa. Na Estefa, né? Na Catalão? Na Catalão, exatamente. Na Catalão, não. Perdizes ali. Nas Perdizes. Perdizes. Nas Perdizes ainda. Aí tem até curiosidade, né? Para quem não souber, Estefa é a pronúncia. Estefa. Estefa é uma cidade na Suíça. Agora eu só vou falar. Estefa. A cidade em Zurique. Ninguém fala. É próximo de Zurique. Nem então, você fala certo. Não. Não, muita gente fala Estefa. Não, tá errado. Estefa. Tem até na mas imagina no Brasil, linha de trem. É que foi portuguesado, que imagina eu falar pro cliente no telefone, quem é você? O Gabriel Meduri. Gabriel o quê? Meduri. Quem pra Estefa? Esquece, velho, esquece. Não, aí a pronúncia é muito legal. E a Estefa era uma... Segura aí. Claro. Estamos aqui no Perrengue Cast, um patrocínio da Estefa.
Stefan. Toca, pau. Vai escangalhar um programa. Não, é bom. Não, mas é uma curiosidade legal pra caramba, porque na verdade eu também nunca. Todo mundo pergunta, é Stefan ou Staefa? Falo, cara, hoje você pode chamar com. Você desiste, né? Se você for cliente. O McDonald's desistiu e colocou Mac. Como o cliente quiser falar. Se você quiser fechar o contrato, você pode até mudar o nome. Schneider. Chefa. Imagina se eu colocar mais uma variável no circuito. Agora não é mais nem Stefan nem Staefa, é Stefan. Aí esquece. Né? E se for mulher, é a chefa. Então, cara, e essa empresa, né, suíça, foi durante muitos anos, ela foi líder de mercado na Europa. Nós temos livros, nós temos manuais, tem uma página no Facebook de ex-funcionários da Stefa, e com um monte de coisa velha. Quando eu cheguei lá, fui falar com o tal do italiano, né? Aí o camarada falou assim, o meu amigo falou assim, você tá indo fazer a negociação lá com o dono da empresa. Ganhava em URV ainda. Nós estamos na época ali, 93, 94. Para quem não sabe, antes de ter o plano real, nós passamos por um processo. Antes do período da inflação, antes de chegar no plano real, você tem a unidade real de valor, que era o URV. O valor era muito próximo do dólar, então o valor que era anterior passou a ser o que depois virou a unidade que hoje real, nós conhecemos, né, como real. Né? Que, aliás, real, ele chama real, você sabe por quê? Não. Porque a primeira moeda real brasileira era do rei real no Brasil. Então a primeira moeda foi real. O que eles fizeram foi replicar isso. Né? Batizado pelo Fernando Henrique, né? Foi Fernando Henrique. Tinha uma equipe de muita gente que hoje você conhece, mas ele era um ministro e ele é conhecido no mundo inteiro por uma tarefa, porque nós saímos de uma inflação que era... A grande virada econômica desse país foi o Plano Real, né? Foi o Plano Real. Isso não tem dúvida. Quem não viveu isso, esqueça, você não sabe. Sabe dessa época isso? Que você ia no mercado de manhã comprar um pacote de arroz por R$10, à tarde ele era 28? E você sabia que era assim? No mesmo dia. O preço mudava da manhã pra tarde. Olha que louco. Eu lembro que eu era moleque, minha avó, quando virou pra real, assim, virou aquela loucura, né? Troca o dinheiro e tal. Minha avó me deu R$1, falou, vai na padaria, traz 1 litro de leite, 4 pãezinhos e 100 gramas de mortadela. Uhum. Eu olhava aquilo, eu geralmente ia com uma bolota de dinheiro assim. É muito louco. Falando, não é possível. Não pode ir. Aí ia lá comprar, ainda voltava com um troco. Eu falei, puta, que monte de moeda. Eu falei, meu Deus, cara, que loucura. Isso de quantidade, é louco, né? Surreal. Isso de quantidade, só pra você ter uma ideia, não é exagero, não tem nada a ver com política, é fato, tá? Mas hoje na Venezuela, para você comprar um rolo de papel higiênico, você usa mais papel de nota do que o próprio rolo. Você tem mais papel na nota, porque o dinheiro perdeu tanto valor por conta disso. Se hoje acha que tá dinheiro, tá jogado no lixo lá, né? Não tem validade. Bom, mas, então, aí ele pegou e falou assim, olha, eu ganhava isso aí e eu falava o seguinte, olha, você vai lá e você pede o dobro. Não, eu falei pra ele assim, ó, cara, eu vou lá, eu vou pedir, será que ele paga o mesmo preço? O cara falou assim, não, você pode pedir o dobro. Eu falei, o dobro? Não, é isso mesmo? O dobro? Ele falou assim, não, pode pedir. Eu falei, nossa. Não, o dobro. Sabe que a Cassatela pode estar assistindo isso aqui, né, bicho? Empresa rica é foda. A Cassatela tá lá no Torino, na Itália, mas deve estar assistindo. Empresa rica. Um abração pro seu Cassatela. Cassatela é fora de série. Miquelino, um abraço. E aí, cara, ele falou isso e eu falei assim, não vou fazer isso. Aí ele falou, vai, pode ir. Aí eu, tá bom. Fui fazer a entrevista com o italiano. O italiano falou... Buona gente, né? Tutti buona gente. E eu falou assim, mas você sabe fazer mesmo esse negócio de AutoCAD? Aí eu falei assim, sei. Aí ele falou assim, e você... Se eu te der um projeto assim, 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 você leva quanto tempo? Aí eu falei, olha, a primeira vez que eu vou fazer, eu vou levar um pouquinho mais de tempo. Mas depois, a minha intenção é criar bibliotecas e ir reduzindo o tempo a partir daí, né? Então, assim, ó, eu honestamente não sei te dizer quanto tempo vai demorar, mas eu posso te garantir que todas as vezes eu reduzo bastante o tempo. E que eu vou fazer. Aí
E aí ele pegou e falou assim, tá bom, você pode começar a segunda? Aí eu falei assim, tá bom, mas nós não vamos falar sobre salário, sobre coisa. Ele falou, quanto que você quer ganhar? Aí me veio aquela dor no estômago assim, né? Você lembrou Eu vou falar o dobro, do cara. dobro. Vou falar o dobro, eu não vou falar o dobro. Aí, quer saber de uma, eu vou falar. Eu falei o dobro. Aí ele falou assim, tá bom. Eu, oi? Não, tá bom. Fala com fulano. Na época era uma descendente de franceses chamada Marie, que estava lá, talvez assista também. Oi, Marie. RH, né? E depois você fala com a Marie lá e tudo bem. Aí eu, tá bom. Alguns anos mais tarde, eu descobri que eu podia ter pedido 4 vezes que tava bom pra caramba. Porque Porque reduziu de tempo e trabalho. Cara, o pessoal era muito lento. Ele tinha lá algumas, aí eu já não vou dizer o nome das profissionais que estavam lá, mas existiam 2 moças que trabalharam. E elas tinham, não tinha essa eficiência de sentar e fazer, e produzir, e criar bibliotecas. Cada vez você tinha... Olha que bagulho surreal, assim, né? A gente tá falando de eficiência na época que não tinha tecnologia, cara. Eficiência analógica. Mas assim, é por isso que eu falo. Aí a galera hoje, né, cara, a galera vem e fala assim, não, mas tem que ter essa ferramenta, tem que... Cara, nessa época tu não tinha nada. Nada. É construção e não tem aonde buscar, não tinha onde buscar. E olha um negócio que você falou que marcou assim, a cada parâmetro, né, eu guardava as bibliotecas para economizar o tempo, quer dizer, você não tinha. Não tinha, você tem que fazer, tem que vai melhorar o processo no dia a dia. Exato, hoje, cara, de verdade, eu como professor na FIAP de graduação para Internet of Behavior, eu converso com alunos... Eu não sei nem essas palavras, é muito louco. Mas isso aí me lembrou... Tá vendo como... Você sabe falar isso daí? Tá vendo? Você não sabe nem falar o nome da tua empresa. Imagina falar isso daí. Mas você tá vendo como o perrengue aqui. Cultura? É perrengue isso aqui. Eu lembrei aqui do Andrade Neto, falando do melhoria contínua. Não, o Andrade foi pro Japão, agora a gente trouxe um cara que fala behavior. Aprendeu com o que é behavior? Behavior é comportamento. Pelo amor de Deus, perrengue é muito mais do que cultura, é muito mais do que terceira venda, perrengue é vida. Aí, ó. É multilínguas. É multilínguas aqui, mano. Mas aí os alunos de hoje, quando começou Você é professor de universidade hoje, né? Sim. De universidade de graduação na FIAP, né? De Internet of Behavior no curso de Sistemas para Internet e de Infraestrutura Hospitalar no curso de pós-graduação do Einstein. Tá? E eu falo para os meninos porque no começo do ano, quando veio a inteligência artificial, né, o ChatGPT, nós que estamos trabalhando com tecnologia, a gente está sempre muito antes do tentando ler o futuro, que vira a tecnologia, a gente já fica esperando. Quando eles lançaram o ChatGPT... E virou assim, né? Exato, e eles lançaram o ChatGPT 3, né, o 3.5. A gente estava acompanhando o 3 já era surpreendente. Surreal. Agora nós já estamos no 4, né? O 4 é pago, pago, e tá sendo até barrado, né? O 4, não. O 4 é pago, né? Vai até barrado. O 3 é o gratuito, o 4 é o pago, né? Na verdade, esse ser pago ou não é muito relativo, porque é a maneira como ele vai chegar até você. Se ele chegar, por exemplo, através do Bing, né? A Microsoft viu a oportunidade nessas empresas de tecnologia que estão... Na verdade, eles investem em várias, né? Mas eles acertaram nessa, foi que começou com Elon Musk, e a Microsoft foi lá e meteu uma grana, uma bala de dinheiro, né, se não me engano, 10 bi de dólares numa empresa, na OpenAI, e hoje ele entrega através do Bing. O Bing já usa 4.5 do ChatGPT, então para imagens, para coisas, ele já funciona, então ele não é pago. No ChatGPT você paga, mas aí é o da OpenAI. Aí você tem a maneira como você vai chegar. Mas esse modelo, né, de GPT, ele é um modelo onde você treina isso, então você insere uma série de valores ali dentro, de informações, ele mesmo vai processando e vai criando as interações para ele começar a responder. Então ele é treinado.
E a partir do treinamento, ele ainda vai evoluindo, baseado no que você faz. Então, algumas pessoas, por exemplo, meu filho é um extraordinário usuário de ChatGPT para tudo que você pode imaginar, tá? O que ele faz? Ele não cria novas consultas. Ele usa sempre a mesma. Por quê? Porque aí o ChatGPT, com aquela mesma pergunta, sabe mais ou menos o comportamento dele. Meu filho é professor de cálculo 1 e cálculo 2. Mesmo sendo assuntos divergentes. Mesmo sendo assuntos divergentes. Ele aprende. Porque, na verdade, pensa comigo, a internet não existe assuntos divergentes. Porque é uma base de dados gigantesca sobre tudo. Então você não tem assuntos que sejam divergentes, porque todos os assuntos estão embarcados, né? Então, se você começa a conversar sobre cálculo 1 ou cálculo 2 com ele, mas no meio do caminho você quer saber sobre qual é o melhor tipo de pintura para unhas de mulheres que têm dificuldade com cálcio, você pode colocar e ele vai trabalhar da mesma forma, porque está tudo dentro da internet, ele é alimentado dentro da internet. Tá? Isso pode ser tema para outro podcast. Outro podcast. Mas esse bate-papo com o Caçatela, né, me permitiu entrar dentro de uma companhia que fazia automação predial e até então eu só sabia fazer AutoCAD. Só que eu estava dentro de uma companhia que fazia software de automação para um montão de coisas. Para controlar máquinas, para controlar equipamentos, para controlar edificações inteiras, processos fabris. E eu falei, cara, eu quero aprender mais disso aí. Era muito focado no ar-condicionado, principalmente. Muito focado em ar-condicionado. E o Caçatela, Engenheiro de ar. muito bom. Ele é engenheiro ele se formou na Universidade de Turim, né? Ele é engenheiro aeronáutico. A construção de aviões. Tudo feito na unha. Então, muito bom. E eu não era tão bom assim nas áreas mecânicas, nas áreas de termodinâmica, né? E, cara, ele falou também, falou assim, ó, você não quer aprender quase que como que o japonês, só que de uma maneira... O Caçatela é bem grosso, tá? Italiano é... Bicho é bruto, é bruto. Bicho é bruto. E aí ele falou assim, tem manual aí. Vai estudar. Só que olha que legal. Eu não falei que é uma empresa suíça? Você sabe que língua que fala na Suíça? 3 línguas. Se fala Francês, né? francês, se você estiver mais próximo da França. Se fala alemão, se você estiver mais próximo da Alemanha. E se fala italiano, se você estiver mais próximo da Itália. Muito bem, o que o Marcão sabia? O manual vem o quê? Vem os 3, ele tinha os três manuais. Tinha em italiano, tinha em francês e tinha Sabe em alemão. A gente tem essa biblioteca, uma biblioteca gigante até hoje lá guardada. De coisas. As vermelhinhas, pastinha vermelhinha? Ai, que da hora. Que da hora. Então, essas pastas eram a fonte de conhecimento para você trabalhar com termodinâmica. Tinha respostas maravilhosas ali. Em qual língua? O Marcão só sabia inglês e português. Como é que eu vou mexer num negócio? Às vezes, para aprender programação, a gente abria o manual que estava em italiano, o manual que estava em alemão e o manual que estava em francês, e começava não ia, você ia pro outro, não ia, você ia pro... Uma loucura. Isso é um perrengue. Isso é um perrengue demais, né? E ele, por exemplo, a Fiat, a Iveco, fábrica da Iveco, que foi em Sete Lagoas, numa viagem mais para frente com ele, estamos lá, uma mesa, ele ia na reunião, os caras, todo mundo falando italiano, e o idiota que capturava uma coisa ou outra, não sabia, no meio do processo aí um perrengue legal. Imagina que eu tô indo com o braço direito do Caçatela para a parte de software, né, de uma automação de ar-condicionado. E tá lá no meio da reunião, tudo que ia acontecer, né, o que eu conseguia compreender da mensagem, quem ia executar era o Lui. E não sei mais que, não, porque tem que... aí tudo vai estar certo, nós vamos deixar definido o Lui para fazer isso. E eu, que diabo é esse Lui aí, que esse... Ela dá, eu vim fazer o que aqui então, se esse Lui vai fazer tudo? Até descobri que mais para frente, Lui é ele. Eles ficavam falando em italiano e é ele que vai fazer. Lui.
Ah. Luiz era você. Até entendeu? Eu saí puto, mas possesso de uma reunião que eu tô indo. Fui pra Sete Lagoas, com o Caça-Tela e tudo, pra gente definir os processos do projeto. Bom, aprendi muito com muita gente. Essas empresas, elas, num passado não muito distante, contavam com profissionais com um padrão de qualidade e excelência Absurdo, né? que são mais tão grandes que eu me achava um cara inteligente, mas perto desses caras eu não era nada, velho. Eu olhava aquilo e eu falava assim, cara, não é possível. Então eu posso citar alguns nomes históricos: Laércio, Biratã, Peter Cross. Eram caras que tinham um conhecimento assim. Eu trabalhei com todos eles, o Bira tá com a gente até hoje. Acabei de encontrar o Bira. Encontrei Sério? o Bira aqui, tá no TRT, né, o Bira? Ah, que da hora. Bira, um abração aí, Bira. Bira, cara, Birão, 100%. Um abraço, velho. O Carlos Pincinato. Carlos Pincinato é uma das pessoas mais inteligentes que eu encontrei na minha vida. E o cara é engenheiro de produção, é mecânico, simples, né? Engenheiro mecânico. E fazia software. Cara, mas muito Na época bom, não tinha velho. internet. Muito bom. Aí, nessa época, a gente já tá entrando na fase da internet, né? Então, aí, você pensar, a gente fez o primeiro grande projeto, né? 95, São Paulo Marketplace. São Paulo Marketplace pode parecer um exagero, tá? Mas eu vou te falar, para a época, provavelmente era um dos prédios mais avançados de toda a América do Sul. Por quê? Naquela época, a gente já tinha, no projeto, pedia que os controladores se falassem em rede fibra ótica. Cara, pensa bem, é um projeto de 94, nós estamos executando em 95. O Windows 95 foi chegar aqui em 96. Nós estamos falando tudo em DOS. Quer um perrengue legal? E aí eu vou contar da história. Nós estávamos para terminar o projeto, para entregar. Cara, um negócio maravilhoso. Fizemos um software que já contava veículos naquela época, para você saber quantos veículos tinha no estacionamento. A gente controlava ar-condicionado, iluminação. Os elevadores, a gente tinha integração com os elevadores para saber onde os elevadores estavam. Uma bosta. O elevador já estava no 11º andar, a gente ainda estava fechando a porta no software. Tava muito ruim, mas já tinha essa interação. Tinha preocupação já com o monóxido de carbono, né? Hoje tem uma briga para o CO2, que é o que a gente respira, mas o dióxido de carbono, que é o que a gente respira, e o monóxido de carbono, que é o que espelha os veículos. Esse é fatal dentro de estacionamentos de shopping centers. Já na época tinha essa preocupação de monitorar e calcular quantos ppm, quantas partículas por milhão de CO2 você tinha no estacionamento de shopping. Então, era muito avançado para a época. Tá certo? Como é que você entrega uma obra dessa se você não tem gente especializadíssimas? Tinha um cara, outro gênio, o cara era tão bom que ele foi contratado, o cara da Estefa, veio resolver um problema aqui, Tasso Gereissati, político. Sim. A família Gereissati era que fazia o investimento no Iguatemi. Do Iguatemi e do SP Market. Sim, mesmo grupo. Né? Aí, dá uma olhada. O cara, por conta de demora de entrega, coisa natural de obra, né? Mandou chamar a empresa. A Estefa lá fora falou assim: não pode, vocês podem mandar um cara bom aqui para ver o que esses Zé Ruelas estão fazendo aqui, porque eles estão fazendo trapaça. Então, não tinha um motivo. Era um problema muito complexo. Veio o cara lá e Fernando Maffei Jordan, um dos caras mais inteligentes que eu conheci. O cara era tão bom, mas tão bom, que o cara que veio da Estefa pra cá, pra avaliar o nosso trabalho, levou ele embora. Olha isso. Até hoje ele trabalha lá. Atrasou mais ainda a obra. Levou o cara. Foi mais pra frente. Mas como esse cara foi pra lá, pra gente fazer perguntas, lembra que eu falei que era no fax? Você imagina você pedir suporte
Isso era o de menos. E pedir suporte quem atende um alemão. Nossa senhora. Você mandava uma dúvida, você escrevia em inglês, mandava pelo fax. Escrevia na mão, em inglês, mandava pelo fax. Voltava, o fax no meio do caminho cortava e você não entendia a frase. Botava a resposta inteira. Aí você tinha que pedir pro cara mandar de novo. Era um inferno isso. Mas aí nesse projeto do Marketplace, é que deu para perceber o quanto eu era pequeno. Com esse conjunto de caras que eram mas muito fora da curva, em todas as áreas. Você falou do Biratã, se você olhar um quadro elétrico hoje, montado por um profissional, e você olhar fotos dos quadros que esse cara montava, você ia falar assim, não é possível. Era de um esmero, de uma qualidade, de uma delicadeza, a maneira como o cara trabalhava, que hoje você não consegue encontrar ninguém para fazer isso. Né? Aí, um perrengue legal. Para a entrega desse projeto, deu um pau no HD, velho. Só coisa boa. Quando... Um pau pequeno, um problema pequeno, coisa assim. Tinha umas ferramentas para recuperar, né? E a gente rodou a ferramenta e, cara, salvou muita parte. Mas ficou faltando um arquivo. Murphy, né? Qual que era o arquivo? O de senha. Então você digitava a senha principal para entrar no software, né? O login. Não abria. Olha que legal como é a tecnologia. Nós estamos falando aí, 95, 96, que era a entrega, né? Nessa época, a internet aqui no Brasil ainda não tinha dado as caras. Mas já era comum um negócio chamado BBS. Os BBS eram os primórdios do que hoje a gente enxerga, que a gente sabe, que a gente usa como os portais de internet para você fazer download, né? Na época era um grupo de colegas que formava ali, era como se fosse um clubinho, todo mundo plugava os seus computadores, conectava via um modem e você tinha lá alguns joguinhos, troca de algumas informações, salas de bate-papo, né? E a mais famosa era a Mandic, né? Que durante muito tempo, depois talvez um dos precursores da internet aqui foi Mandic, depois veio AOL e depois o UOL, né? América Online e depois o Universo Online. Que foi o Marcos Moraes, né? Marcos Moraes? É o... Puta, como que é o nome dele? Marcos... Qual que era? Ele foi o cara que comprou o UOL. Ah, é? Da UOL, né? Da AOL? Acho que foi. Cara, o UOL comprou a AOL, né? Eu sei que nessa época a gente odiava a AOL e o UOL porque era modinha. Porque nós era rato já de BBS. Mas aí o que aconteceu? Tinha um colega que estava no Espírito Santo. Filho do Lacir de Moraes, Marcos Moraes. Entendi. Rede Soja. Não sabia, não é da minha época. Esse foi o primeiro cara que comprou um provedor de internet no Brasil. Provedor de internet, Porque um que montou foi o próprio Mandic. Isso. Né? Aí que era servidor de e-mail, depois também virou servidor de e-mail. Até hoje tem, né? O Mandic eu não sei mais. Não sei. A gente pode até fazer uma pesquisinha, porque isso é legal. Mas aí, esse cara, esse colega, ele tinha um sistema, ele estava executando um sistema, aí já era para um supermercado maior, que tinha lá no Espírito Santo. E, cara, a nossa chance era se o arquivo dele servia aqui. Passamos a noite fazendo um download de um arquivo com um modem conectado numa BBS. Ele subiu o arquivo lá e a gente baixou aqui. A noite inteira para baixar aqui. Uma apreensão, um medo. Cara, simplesmente nós íamos quebrar. Porque era o Tasso Gereissati. Essa é a dificuldade que o mercado, esse nosso mercado tem, né? Até hoje. Assim. Cara, é impressionante, a gente ia quebrar. Então, quem que sabia, a gente sabia que tinha backup, que tinha coisa, tinha as técnicas de backup na época, né? Você falar em zip hoje, você tinha PKZip, hoje para você salvar num pendrive, antigamente, antes de ter, você tinha os disquetes eram de 5 1/4, que cabiam quanto?
Nem lembro. 28? 1.2 Giga. megabyte. Mega. Giga. Megabyte, né? Então você tinha esses. Só que os arquivos já eram grandes. Então nós estamos falando aí de, por exemplo, 30 megabytes e ia ter um monte de disquete. Então começaram a aparecer umas maquinazinhas, umas caixinhas assim. Você tinha uns discos que eram chamados de zip drive. Então você encaixava um cartucho lá dentro, ele ligava na porta paralela do computador, rodava um software, e aí você tinha esses cartuchos, eram de 100 mega. Aí você tinha um software de 30, era muito mais fácil você fazer isso. Você podia fazer. Quando fez esse download, e o cara fez lá, e a gente já tinha começado a usar os backups e tudo mais, e fizemos, cara, abriu. Tá loucura, né? Cara, tinha gente que tinha filho pequeno, tinha gente que tava apavorado, porque, cara, era demissão na certa. Na certa. O caça-tela não ia suportar uma pancada dessa, né? Uma pancada, não ia dar certo. Então, quando aconteceu, pensa nós doidos no shopping center cantando. Fazendo. O Bira, se tivesse câmera filmando. Então, cara, uma loucura. Então, esses foram alguns perrengues que me colocaram no mundo de buildings, né? E a partir daí eu cresci. Eu fiquei 17 anos nessa companhia, na Estef. E muita coisa veio mudando, obviamente, como se tornou algo que era, como todo grande negócio, a Estefa não tinha muitos concorrentes no mercado. Só que, cara, começou a brotar concorrente. 17 anos depois, já estava uma briga pela hora da morte. A gente, em vez de pegar grandes projetos de usinas, de Petrobras, de portos, aeroportos, a gente estava pegando shopping center, estava pegando coisas que eram muito mais simples. E aí lembro de um outro perrengue num shopping center. Eu estava fazendo uma tarefa no Rio de Janeiro e houve um problema com um gerente de projeto num shopping center aqui em São Paulo. E esse gerente de projeto, ele saiu. Simplesmente saiu. Não aguentou a pressão. Saiu. E tinham ali pelo menos uns 30 peões possessos da vida. Na guarda dele. Que ele tomou algumas decisões que imagino que ele tenha aprendido mais pra frente, mas ele prometia coisas que não eram possíveis para cumprir prazo. Então, olha, todos vocês que estiverem ouvindo, vão cuidar de projeto, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Porque se você prometer, velho, vira do avesso, mas cumpra, porque esse é o tipo de coisa que a vida já ensinou que não funciona. Vou contar esse caso com detalhe. Eu cheguei do Rio de Janeiro, camiseta Estefa, né? E estava indo não para assumir a posição de gerente de projeto, porque eu cuidava da parte de software. Só que eu era uma das figuras, né, que acabou ganhando notoriedade, tempo de casa. Então, estou falando já de um período bem mais à frente, né? E tinha um certo respeito na companhia. Então, minha função não era exatamente tocar esse projeto como gerente de projeto, mas ir lá para resolver, né? Então, chega lá, ó, o que está faltando, vamos ver o que é, com experiência e tudo mais. Rapaz, 30 peão me cercaram no canteiro de obra. No estacionamento do shopping. 30 cara. Ah, então é você que é o cara da Estefa que vai acertar as contas que o outro. Deixou pra trás. Cara, uns nego. Os caras estavam espumando. Ele tinha prometido televisão de 32 polegadas. Cara, que louco. Quem que vai dar? Impossível isso, né? E aí eu falei assim, cara, ó, aí começaram, né? Me cercar e eu. Mas, não, pera, deixa eu entender o que está acontecendo. O que vocês estão
reivindicando de verdade. A gente precisa entender. Não, porque ele prometeu isso. Cara, vamos lá, vamos colocar essas coisas aí numa linha de raciocínio. Ele falou, ele prometeu televisão, prometeu não sei o quê, prometeu descanso, prometeu não sei das contas. Eu falei assim, cara, vamos falar bem a verdade? Televisão, cara, vocês acreditaram em algo que Não tem como. não dá. Agora, se o cara prometeu descanso, o cara prometeu... cara, eles tinham atrasado. Ele tinha mandado os caras atrasar vale refeição, velho. O básico, né? Aí eu disse, cara, não. E eu apavorado, porque os caras estavam agressivos, né? Aí eu apavorado, porque, cara, não, negócio de televisão, que se foda a televisão. Mas o cara não pagar refeição. Aí eu falei, como é que é? Não pagou refeição. Aí entrou o ator, né? Eu falei, como é que é? Não pagar a refeição? Não, isso tá demais. Quando que ele falou isso? Como? Não, e outra? Isso aqui, isso a gente consegue mudar agora. Eu não tinha poder nenhum para mudar nada disso, né? Eu falei assim, não, nós vamos resolver isso aí agora. Mas eu tava... Piscando. Isso é um perrengão. Eu peguei o celular, na época, aqueles Nokias azulzinhos, né? Mais duro que paralelepípedo. Eu peguei aquilo na hora. Eu liguei mesmo para a Estefa. Mas caiu, obviamente, na recepcionista. Eu não vou me lembrar o nome da menina. Mas ela não entendeu siroca nenhuma o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, me põe o Caça-Tela na linha. Agora! Ela, o quê? Ué? Felício? Ué? Felício? Eu falei, agora, tô esperando. Não, tá bom, tô esperando. E a menina, Felício, o que tá acontecendo? Eu, agora, tá bom. Aí esperei um tempinho e a menina, Felício. E eu lá, Caça-Tela, escuta. Tem um negócio aqui que não tá certo. Não tá certo. Olha, os meninos estão aqui, eles estão alegando que eles estão sem vale transporte. Isso é uma ordem sua? Porque se isso for uma ordem sua, Caça-Tela, eu tô junto com os meninos. Eu não vou trabalhar mais. Você que se lasque com esse projeto, porque eu não vou cuidar disso. Aí os caras, é isso aí. Já ganhou. É isso aí. Aí eles, fala da televisão, o outro falou lá. Aí o outro... Cutucando. Aí eu falei assim, e tem mais. O que tá prometido aqui, tem horas de descanso que o pessoal não tirou. Eu vou fazer uma listagem aqui, eu vou te passar e nós vamos... Descanso, eu não quero saber se a gente vai atrasar mais ou menos, mas se prometeu, tem que cumprir. Tá, sim senhor. E a menina do outro lado já tinha desligado o telefone, porque ela falou, é doido, né? Aí eu tô lá com o telefone assim, aí eu falei assim, tá, eu vou falar pra eles. Aí peguei e desliguei o telefone, falei, gente, eu falei pra ele que não tá certo isso. Eu também não quero ficar sem meu vale transporte, sem meu vale refeição. Isso não tá correto. Nós vamos fazer. E se ele não me der, se ele não responder, pelo menos até amanhã, no fim do dia, nós vamos parar. Fudeu. Aí os caras, vamos. Aí o que eu fiz? Cara, assim que eu pude, eu saí dali e liguei. E fui falar com a pessoa do financeiro. Que é isso? Você tá louca? Você quer me matar? Como assim cancelou? Não, só atrasou um pouco, mas foi a pedido do coordenador que tava aí na obra. Perrengue total. Você para com isso, pelo amor de Deus, não se pode. Vale transporte e vale refeição não se atrasa pra ninguém. Isso é parte da vida dos caras, velho. Tá vendo aí, Colete? Eu falei que ia trazer um cara que ia contar perrengue, né? Esse aqui já superou o público. Perrengue com gente. Tem um ranking dos perrengues aqui, né? Ah, é? Então vai legenda, tu não. Já ganhou disparado. Perrengue com gente, Cara, e assim, de verdade, o meu objetivo principal foi tentar entender agora cada um deles. Vai resolver. Tentar ver mesmo o que é que estava acontecendo. E eu cheguei, aí eu comecei a usar uma tática que era coisa. Escuta, vem cá. Você é um burro mesmo. O cara te prometeu uma televisão e tu acreditou. Ô, fulano, aqui.
pra sacanear o cara, pro cara falar assim, puta, é mesmo, né? Fazia bullying na época com os Cara, caras. Hoje não pode mais. Não pode, não pode. Hoje a Já maneira de era. pensar é diferente. Eu falava assim, ô, malandro, aqui, o cara acreditou, né, que pata. Mas era por quê? Pra desestabilizar algo que eu sabia que tinha condição zero de fazer isso. Cara, uma televisão de 32 polegadas. Na época era um absurdo. Nós estamos falando 90 e... Não, isso era jamais pra cá. Isso nós estamos falando, sei lá, 2006, sei lá. Mais pra frente. Cara, impossível. Era impossível. Não tinha cabimento prometer isso. Mas todas as outras coisas a gente foi cuidando, né? Foi lá nessa mesma obra que eu conheci o Anderson. E hoje é um dos sócios. O cara era meio eletricista. O cara gordinho, com cabelo. Black Power. Não chegava a ser Black Power. Imagina um caboclo que largou, desistiu da vida. É um Black Deixou Power. o cabelo crescer, né? E aí esse cara, um Weak Power, ele deixou o cabelo crescer, cara. E um cara inteligente pra caramba, velho. Mas inteligente fora da curva, inteligente de saber física, citar físicos famosos como Feynman. O cara mencionava coisas que eu falava assim, rapaz, esse rapazinho tem coisa. E um eletricista ruim, rapaz. Ruim, não era bom. Mas era muito dedicado e fazia lá o trabalho. Então, a gente se reunia no coisa e eu explicava, porque isso é outra coisa, se puder dedicar, cara, não interessa qual é a sua posição. Você tem um time, você tem uma equipe, chama cada um deles e explica qual que é o propósito do que você está fazendo. O que você está executando ali? A gente não estava construindo um shopping center, nós estávamos construindo uma história dentro de um bairro famoso que ia ser um marco, um ícone, né? Então era algo que você vai poder trazer teu filho aqui. Vem do sonho, não produto. Você vai fazer. Cara, e você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui nesse painel elétrico, nesse painel de controle, o que é a função? Se você não entendeu ainda, vem cá, deixa eu te explicar. Vai lá, explica pro cara da maneira mais simples possível. Então eu fazia isso, explicava o meu trabalho, eu sentava lá na coisa, abria o notebook para fazer. E esse processo de aproximação, de entender o ser humano, quando eu saí da Estefa, eu fui para uma multinacional, a Schneider, e a gente ia fazer trabalhos de grande porte. Quem me contratou lá falou, olha, nós vamos montar a equipe. E quem me contratou... Vai vir mais perrengue. Quem me contratou... nós estamos com tempo aí? Como é que tá? Não, então, é isso que eu ia falar. Agora a gente já estourou. Esse foi o maior podcast. O podcast 2 vai ser só o desafio atual. Tá lascado. Então, ó, só para concluir, né? Minha função hoje, ela é muito mais de conversar com pessoas e entender os seus problemas necessidade, do que exatamente fazer desenho técnico, exatamente. Para isso eu tenho os caras que são nível 2. Então eu entendo aqui um processo, aí eu vou lá, cara, ó, vem cá, ele tem uma tarefa assim, assim, assim. A gente acabou de fazer uma com realidade aumentada para treinamento de profissionais dentro de grandes empresas da área de saúde. Então, na hora de você... Os caras que vendem marketing, o cara vende o negócio, fala pro cara, mas para que serve isso? Aí o jeito que ele explica... Não convence, né? Não convence. Agora, a hora que você entende pessoas e você olha de novo pro produto com um segundo olhar para resolver, cara, aí faz todo sentido, né? Então, todos esses perrengues que foram até chegar hoje, me ajudaram hoje a moldar e conversar com várias pessoas de várias localidades do mundo, né? A gente faz... eu tenho contato com gente do mundo inteiro, né? E a gente entende melhor como é que funciona, mas foram graças aos perrengues que a gente foram passando. Isso que é muito legal, porque na verdade você não deixou de ser integrador. Então você era integrador de sistemas, agora você é integrador de pessoas e tecnologia. Cara, não Isso adianta. é importante pra caramba. Pessoas precisam de pessoas. Mais um Perrengue Cast, dessa vez aqui com um cara que... Marcos Felício, brabo. Veio forte nos perrengues. Cara que votação teve que aprender a falar francês, italiano, alemão.
Alemão. Gostaria muito de ter aprendido de verdade. Eu falo espanhol, falo inglês, falo o português e falo um pouquinho de francês e entendo um pouquinho de italiano, mas eu gostaria de saber realmente me expressar em Que é francês. uma língua linda, né? São línguas lindas. Mas eu te falo que além de tudo isso, o mais importante é você saber falar com gente. Isso é impagável, cara. Isso aí, Acho que isso é a lição do É planeta. um grande valor, né? Pelo amor, não tem impagável. a empatia é uma linguagem, né? É. Acho que esse é o... Linguagem dos anjos. Agora, Caralho, tu tá filósofo, hein? só tem esse pesquisador. Tá. Só que Posso foi ser- eletricista posso ser, ruim? né? Cabelo Black Power? Muito Mas legal, bom. Felício. Muito obrigado pela sua Imagina. presença, por ter aceito o convite. Acho que foi interessante pra caramba, baita história, muita conversa boa, muita coisa legal que eu vi da própria Steve, isso aí me enche de orgulho, até arrepia algumas coisas, legal pra Muito caramba. legal. E queria que você deixasse aí sua última palavra, fica à vontade para deixar sua mensagem e Legal. passar aí para nossa audiência a mensagem do Felício. Eu acho que a grande sacada é isso, que é assim, por mais que a gente tenha mudanças de tecnologias, e agora nós vamos passar por uma mudança que é drástica, Disruptiva pra caramba. cara, esse lance realmente da inteligência artificial, ela, por mais que alguns especialistas digam, olha, nós não vamos perder profissionais, nós vamos sim. Muitos profissionais, quer dizer, praticamente todas as profissões vão ser impactadas com esse processo. Os gestores que têm as equipes precisam entender um pouco mais do como a inteligência artificial pode impactar o seu negócio e começar a trabalhar os times, as equipes, para prepará-los. Porque pode ser que aquela função, aquela posição possa ser impactada muito mais forte do que outras. Você está preparando o seu time para isso? Então, o meu conselho é, comece a entender melhor, comece a entender como é que a inteligência artificial vai impactar o teu negócio e comece a olhar para as pessoas para ver qual é o risco de você ter alguém ali que vai, de repente, a função que ele faz hoje vai deixar de ser relevante, uma vez que a gente tem algo que a máquina vai fazer. Se tiver, prepare esse cara para outras áreas, ajuda ele a crescer. Né? Acho que essa é uma das mensagens. mensagens. Ajudar na transição, né? Show Mudar. de bola. Beleza? Galera, mais um Perrengue Cast, dessa vez com um cara incrível. Felício contou aqui a história dele desde lá de trás até os tempos atuais. E olha, tem perrengue, hein? Tem perrengue. Daria mais uns 2 podcasts ainda. Mais um. Tamo junto, mais um Perrengue Cast. Valeu! Muito obrigado, galera. Valeu. Um abraço. Valeu, Felício.